propriamente dito. Vamos fazer uma prece para irmos nos sintonizando. Então, pedimos para que todos busquem uma posição confortável na cadeira, descruzem as pernas, os braços, tentem esvaziar a mente das preocupações e dos problemas aqui do plano material. Elevamos o nosso pensamento ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, aos ensinamentos que recebemos sempre, e já mais sintonizados, mais tranquilos, passamos primeiramente a agradecer ao plano espiritual por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, na vivência dos ensinamentos do Evangelho, na busca do aprendizado, do entendimento de como fazer a prática do dia a dia, buscando sempre, dia após dia, crescer um pouquinho mais na evolução espiritual, dar um passo à frente na nossa escala evolutiva, continuar sempre retornando a essa casa. Pedimos ao plano espiritual para que sejamos intuídos, influenciados positivamente na busca de novos conhecimentos ou de lembranças, recordações daqueles que já temos. E com isso, prontos, abertos, receptivos, pedimos licença ao plano espiritual para iniciarmos o trabalho da palestra desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Nosso tema desta noite é otimismo e gratidão. Poderiam me corrigir, são dois temas, na verdade. São dois temas, mas intimamente ligados numa mesma raiz. Na teoria, creio que todos nós conhecemos ou sabemos ou intuímos que o caminho correto para nós perseguirmos é aquele que está recheado de otimismo e gratidão. Eu proponho que a gente faça um exercício agora. Esse exercício é que cada um de nós mergulhe dentro de si mesmo, faça uma reflexão, buscando duas lembranças. A primeira lembrança que eu gostaria que cada um de nós tentasse trazer agora é de um momento, seja recente ou mais remoto na nossa vida, onde a gente estava feliz, onde a gente se sentia pleno, realizado, onde a gente pensava no que aconteceria à frente e os pensamentos eram positivos, eram de otimismo em relação à colheita daquilo que a gente estava plantando, se não certeza, de uma forte confiança de que as coisas iam dar certo e que tudo estaria bem. Então esse é o primeiro momento. Cada um com a sua lembrança, com a sua recordação. A gente vai para a segunda parte do exercício. Todos nós vivemos as duas circunstâncias. A segunda circunstância, o segundo momento, é exatamente o contrário. Da gente imaginar um momento da nossa vida, recente ou mais remoto, onde as coisas não estavam dando certo, onde as coisas estavam dando errado, onde a gente parecia que fazia, tentava, mas voltava sempre a estaca zero, né? Que parecia que a gente estava acelerando na lama, né? O carro não ganhava tração, a gente não conseguia evoluir, e pelo menos pela nossa concepção daquele momento, tudo estava dando errado. E quando a gente olhava para frente, para o que viria, se não com certeza nós tínhamos lá uma grande confiança de que as coisas não iam dar certo. E que por mais que a gente tentasse, a gente não ia conseguir sair daquela circunstância onde a gente estava. Estávamos pessimistas quanto ao presente e ao futuro. Então esses são os dois momentos. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês vão pensar assim, realmente ele está fazendo essa pergunta? A minha pergunta é, qual das duas lembranças trouxe felicidade? Qual das duas lembranças trouxe alegria? Qual das duas lembranças fez vocês se sentirem melhor? A primeira ou a segunda? Tem um palpite de que a opção A foi a escolhida pela grande maioria, se não todos os presentes. Palpite, só um palpite. Uma vez que a gente entende que fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas em um caminho contínuo para a evolução, que vai despertar em cada um de nós a felicidade real, aquela que a gente ainda não conhece, que a gente tem uma pista do que seja,
que a gente escuta, ou que a gente lê qual é, mas que a gente ainda não compreende, a gente vai entender cabalmente que nenhum de nós foi criado para ser infeliz. Certo? Nós não fomos criados para sofrer, nós não fomos criados para sentir dor, nós não fomos criados para errar. Nós fomos criados para sermos felizes, completos e perfeitos. Está lá nas escritas, nas falas de Jesus, em todos os evangelhos, a orientação que Jesus deu como mensagem do plano espiritual: sejam perfeitos. É uma ordem, é um comando, sejam perfeitos. Essa ordem ela já foi mal interpretada como uma necessidade de que a cada falha, de que a cada erro cometido por nós devíamos nos autopunir porque nós não estávamos cumprindo com a ordem do plano espiritual. Não é bem assim. A ordem é: este é o único caminho possível. Não há outro caminho. Não há. Só há este caminho. A gente pode se desviar do caminho, né? A gente pode ir floresta dentro, se perder, não saber exatamente onde a gente está, mas em algum momento, onde a gente estiver focado, concentrado, onde a gente estiver em prece, em oração, algum momento de meditação, alguma coisa dentro da gente diz: não, o caminho é para lá. E aí a gente vai e encontra o caminho de novo. E acha que isso é coincidência, que é sorte. Não existe isso, né? Essa bússola, ela está dentro da gente mesmo quando a gente não quer enxergar essa bússola. Mesmo quando a gente parte mato adentro, floresta adentro, querendo se perder, porque a gente acha que tudo deu errado, que a gente não merece, ou que o mundo não nos merece, né? Pode ser um extremo ou outro extremo. E a gente vai para se perder, e alguma coisa nos traz de volta para o caminho cedo ou tarde. Então, se nós somos criados para buscar a perfeição e, portanto, alcançar a felicidade real, ou seja, fomos criados para ser felizes, e quando nós pensamos num momento onde nós estávamos otimistas, nós nos sentimos felizes, qual é o caminho indicado? É o do otimismo ou do pessimismo? Se nós chegarmos à conclusão de que nós fomos criados para sofrer, talvez a gente escolha o caminho do pessimismo, porque esse nos faz sofrer. Se a gente entende que a gente é injustiçado, que a nossa vida é uma desgraça, porque alguém secretamente planeja a nossa falta, a nossa falha, esse seria o caminho do pessimismo. Mas não é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Não é isso que ele diz para a gente. Não é isso que o plano espiritual ensina. Não foi isso que Jesus disse. E não importa quanto algumas pessoas interpretem as palavras de Jesus de outra forma. Jesus jamais pregou nada que não fosse totalmente voltado ao amor. Somente ao amor. Se Jesus é todo amor e nos criou, ele não nos criou para outra coisa que não seja o amor. E se o amor, o caminho do amor é o caminho da felicidade, não há caminho correto que não seja o do otimismo em relação ao futuro. Porque por mais que as coisas deem errado hoje, pela nossa concepção, porque às vezes elas não dão errado, a gente só acha que elas deram errado. Muitas vezes uma dor, um sofrimento que a gente faz aqui é uma espécie de antecipação de um grande carnê de dívida que a gente contraiu, e aí nos é dada a oportunidade de antecipar essa dívida com um belo desconto. Mas isso significa que naquele momento onde a gente vai pagar a dívida, talvez a gente tenha que vender o carro, talvez a gente tenha que deixar de ir no cinema, talvez a gente tenha que comprar menos roupas ou fazer menos viagens. E a gente entende isso como um sacrifício, mas é um sacrifício que paga-se a longo prazo totalmente, com muita folga. Então, às vezes, esse sofrimento, essa dor, esses obstáculos que nos são postos no caminho, eles são uma espécie de antecipação de uma dívida enorme, com um pagamento bem razoável, com um desconto bem considerável. Só que naquele momento a gente sofre. E a gente não consegue entender e ver que isso vai poupar séculos de sofrimento à frente. Muitas encarnações, muitas vezes. Vários ciclos que a gente teria que vir para cá e outra vez testar e ser tentado a fazer alguma coisa de errado, para a gente chegar à conclusão de que, bom, enfim, estou a salvo desta praga
da minha existência, que são os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas faltas, de todas as coisas que a gente ainda não conquistou. E aí a gente consegue, pagando à vista, com desconto, conquistar novas virtudes. Existe uma palestra do Haroldo Dutra Dias, todos devem conhecê-lo, se não eu recomendo fortemente, estava assistindo esses dias no YouTube. Ele fala sobre um mundo que tira o sentido da gente enquanto nós lutamos para buscar sentido nas coisas. A gente acaba de viver e segue vivendo um momento desses, né? Que ocorre e que muitas vezes nos leva a questionar o sentido das coisas. Por que tanta gente sofre? Por que tantos passam por coisas tão horríveis? Porque cada um de nós aqui certamente tem uma história de alguém, se não a gente mesmo, né, que perdeu pessoas ou perdeu memórias, conexões com o passado, com o presente e até com o futuro, né? Pessoas que perderam o trabalho, né? A empresa foi soterrada, foi destruída, enfim. A gente, nessa jornada onde acontecem essas coisas, né, muitas vezes a gente não lembra daquilo que também a gente lê muitas vezes sobre o Espiritismo, de que o nosso mundo é um mundo em transição, nós ainda vivemos no estágio de provas e expiações, onde os espíritos preponderantes na Terra são aqueles que estão muito mais próximos de um passado nefasto, de dívidas, de maldade, de sofrimento, de dor, do que do futuro inegável e impossível, por mais que a gente tente desviar desse futuro, que é da perfeição, do amor, da felicidade plena que está à frente. Mas a gente ainda está num estágio evolutivo onde, em relação a esse caminho, que é o mesmo para todos nós, a gente está mais perto do começo do que do final. Ou seja, nós estamos mais próximos da dor do que da alegria. Nós estamos mais próximos da tristeza do que da felicidade. Então, às vezes, a gente é puxado de volta para o passado, sem olhar para o futuro, que é aquele que todos nós vamos conquistar. E assim a gente acaba vivendo essas circunstâncias, que são inerentes a espíritos nesta categoria. Faz parte do nosso processo evolutivo. Todo mundo fala, né? A gente aprende de verdade na dor. Por que seria diferente na escala espiritual? Acontece isso na nossa vida, certamente espiritualmente também essa é a conta a pagar. Às vezes a gente paga em parcelas bem leves, bem suaves, e aí o carnê segue por muitas existências. Às vezes na nossa programação de retorno ao campo material, à vida material, a gente faz lá a gente assina uma antecipação de dívida. Onde diz, não, eu vou pagar essa dívida aqui mais rápido. Eu vou ganhar um desconto. Mas vai doer no bolso. A gente vai ter que fazer sacrifício, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas e assim poder quitar essa dívida. Pois bem, existe um outro palestrante, um outro nome famoso na divulgação da doutrina espírita, que é o Raul Teixeira. Também muitos de vocês devem conhecê-lo. Famoso autor, escritor de vários livros, né, intermediador da palavra do plano espiritual. Raul Teixeira ele estava galgando passos onde ele estava sendo chamado para falar sobre o espiritismo, divulgar o espiritismo em vários lugares do mundo, e foi chamado para dar uma palestra nos Estados Unidos. E ele foi para lá. No voo, no meio do voo, no começo do voo, enfim, não sei exatamente em que momento, ele sofreu um AVC. Sério. E ninguém percebeu. Talvez nem ele tenha percebido. E lá ele ficou, nesse voo longo, até os Estados Unidos, tendo sofrido um AVC sem qualquer tipo de atendimento ou socorro, porque ninguém percebeu, até o voo pousar e aí perceberem que tinha alguma coisa de errado e ele foi socorrido. Nesse momento já havia um risco grande de que ele pudesse, inclusive, desencarnar. Muitas sequelas, um passado brilhante de um trabalho realizado em risco sério de ser interrompido naquele momento. Mas ele sobreviveu. Ele foi atendido, ele sofreu consequências graves, né? Não tem, logo depois disso ele não tinha exatamente as mesmas capacidades de oratória,
de locomoção e várias outras sequelas que ele sofreu, mas ele conseguiu, depois de muita luta, voltar ao trabalho. E ele voltou às palestras espíritas com um tema. Não é otimismo e gratidão, mas paciência e resignação. Absolutamente ligado com isso também. Então, como nós somos espíritos incompletos, vivendo mais próximo do nosso passado de dor do que do nosso futuro brilhante e perfeito, nós seguimos sofrendo e precisamos passar por uma série de questões aqui. Quando a gente se resigna no entendimento do Espiritismo, a gente entende que muitas vezes esse sofrimento que nos assola e que nos faz questionar a divindade, muitas vezes, inclusive, ele é parte de um processo maior de recuperação. Seria uma espécie de bênção. A gente ainda não tem a capacidade de entender dor e sofrimento como bênção. Um dia a gente vai chegar lá, né? Provavelmente, quando a gente não precisar mais sofrer, a gente vai chegar ao entendimento de que a dor foi um favor que nos foi feito, né? Mas essa antecipação de dívida como uma oportunidade de quitação de crescimento. Pois bem, dito tudo isso, da onde que vem então o pessimismo? Por que nós aposto que todo mundo aqui, inclusive os desencarnados que estão aqui conosco, já tiveram momentos de pessimismo em relação ao futuro, né? Da gente pensar, nada vai dar certo, nada vai dar certo. E aí, pasmem, o que acontece? Nada dá certo. É óbvio, né? Mas é o que a gente atrai para a gente mesmo. Existe uma questão de conexão espiritual, aonde os nossos pensamentos se plasmam em energia. E esse plasmar em energia transforma os nossos desejos em realidade. E por que quando a gente pediu lá na virada do ano para ganhar na Mega Sena, não aconteceu isso, se é a força do pensamento? Nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para nós efetivamente é. Nem sempre. Às vezes não acontece porque não é para acontecer. Porque se acontecer isso, a gente vai se sentir muito feliz naquele momento. Mas na nossa caminhada de longo prazo, muito provavelmente isso vai nos desviar. Vai levar a gente para o meio do mato, para a floresta, para o descampado, para longe do caminho correto. E aí lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que este, entendido como uma bendição, na verdade foi um teste e que a gente falhou. Bom, então a gente conclui que o otimismo é uma peça fundamental na vivência do Espiritismo, porque ele permite que o homem no sentido de espírito, ser encarnado, pode enxergar e projetar a melhor versão de si, entendendo as suas imperfeições e trabalhando na melhoria daquilo que lhe falta. Tem uma outra história interessante que o Haroldo Dutra Dias, que eu já citei antes, conta numa palestra dele, que é sobre um velho carregador de água na Índia. Esse senhor, o senhor já de idade, fazia o mesmo trajeto todos os dias carregando água de uma fonte, de um poço, até a sua casa. E para fazer esse transporte, ele usava uma espécie de vara de pescar nas costas com 2 jarros pendurados, um de cada lado, que ele enchia de água no fosso e depois levava até a sua residência. Todos os dias, quando ele chegava, ele saía do poço com 2 jarros cheios d'água e chegava em casa com 1,5 jarros de água. Porque um dos lados, o jarro que ficava de um dos lados do seu corpo, tinha uma rachadura, ou uma série de rachaduras, por onde vazava água durante o trajeto. Reza a lenda que o jarro esse começou a se sentir mal, culpado por não ser capaz de conduzir a sua serventia, a sua missão, que era de transportar essa água junto com o seu companheiro de jornada, que era o velho carregador de água, e que ele estava faltando com a sua missão. E aí tomou coragem e conversou com o seu dono, dizendo: eu me sinto muito mal por ser imperfeito, porque eu te faço perder metade da água que eu carrego, porque eu tenho essa rachadura que eu não sei como resolver, e isso é um problema. Não seria melhor me substituir por um jarro inteiro, como o do lado, ou talvez buscar alguma forma de remendar
essa minha rachadura para que eu possa cumprir a minha missão de forma adequada. E aí o velho homem, de toda a sua sabedoria, sorriu e respondeu: não sei se você já reparou, mas eu sempre lhe carrego do mesmo lado do meu corpo, que é o lado esquerdo. E neste lado esquerdo do caminho, na volta do fosso para minha casa, tem um canteiro com flores plantadas. Esse canteiro só existe por causa da água que vaza pela tua rachadura. Não fosse isso, não haveria flores no canteiro. Não havendo flores no canteiro, eu não poderia colhê-las para tornar o lar mais bonito e agradável. Moral da história. Todo esse tipo de lenda tem moral da história, né? Às vezes, aquilo que nós enxergamos como defeito ou como imperfeição são questões transitórias que têm motivos de ser. E que podem atender a outras serventias que são ocultas para o nosso conhecimento. E elas são perfeitamente capazes de serem consertadas com o tempo, desde que nós consigamos as enxergar, ter uma noção clara do desafio posto à frente e trabalhar para que elas sejam melhoradas. Além disso, a história ressalta a necessidade ou a importância da gente ver o lado positivo e a utilidade das nossas imperfeições, porque elas nos fazem estarmos sempre atentos, buscando melhorias para cada um de nós. E além disso, nos dá uma ótica sobre como nós somos vistos pelo plano espiritual, com os nossos defeitos, pelo lado positivo, pela possibilidade de que eles sejam úteis para outras serventias e como um processo de crescimento que cada um de nós tem. Essa visão do plano espiritual serve para gerar bondade e potencialidade se a gente conseguir entender e usar ela para o bem. Também é importante que a gente tenha uma noção clara sobre a gratidão. Até agora nós falamos muito sobre otimismo, né? Deixei para os últimos 10 minutos de palestra falar sobre a gratidão. Mas é necessário que a gente tenha algo muito importante e que quase sempre nos falta para que a gente possa ser grato. E é uma questãozinha bem importante chamada humildade. Nós só somos gratos quando somos humildes. E infelizmente a humildade não é muito comum entre os seres deste planeta. A arrogância e a prepotência sempre levam a gente a ver o lado vazio das coisas, o que falta. Porque a gente entende que merece mais do que o que a gente recebe. Então a gente tende sempre a olhar para o lado do que não tem. Então eu olho para o meu copo e eu digo, esse copo tem 50% de não água. Podia ter mais água no meu copo. Por que eu só ganhei essa quantidade de água? Ao invés de eu ver que existe água suficiente. Eu não preciso mais do que essa água para este momento. Quem sabe até me sobra um pouco que eu posso compartilhar com outras pessoas. Mas se eu ficar focado no que eu não tenho, nunca sobra nada. Eu nunca vou ser grato pelo que eu tenho, porque eu sempre estou olhando para aquilo que eu não tenho. Né? Aquela máxima da pessoa que vai viajar ou que compra alguma coisa e ao comprar alguma coisa já tem o plano da próxima coisa que vai comprar. Ou seja, aquilo que eu comprei já não serve mais, porque eu não comprei outra coisa, que ainda falta. Tem uma história também que o Divaldo conta sobre a colega de trabalho que queria um namorado. Toda vez que ela via ele, dizia, Divaldo, meu amigo, por favor, reze por mim, eu quero tanto ter um namorado. Eu não consigo um namorado. Eu preciso de um namorado, porque quando eu tiver um namorado eu vou ser feliz. E aí Divaldo dizia, vou rezar por ti, tu é uma pessoa muito querida, tu merece tudo de melhor na vida, vou rezar para tu encontrar um namorado. Divaldo é muito bondoso, né? Dificilmente dá uma lição de moral em alguém. Rezou, encontrou a moça de novo um certo tempo depois, e aí disse, e aí, conseguiu um namorado? Divaldo nunca esquece das pessoas e do que ela diz, do que elas dizem. Né? Quando conseguiu um namorado, sim, conseguiu um namorado. Mas eu preciso muito que o senhor reze por mim, porque o meu namorado ainda não se deu conta que está na hora da gente casar. E ele está demorando demais para me pedir em casamento. E eu vou ser muito feliz quando ele me pedir para a gente casar, e a gente casar, e eu vou ser feliz. Tudo bem, vou rezar por ti.
Encontra ela mais um tempo depois e pergunta, e aí, casaram? Ela não convidou ele para o casamento. Casei! Tá feliz agora? Tô! Mas tá na hora da gente ter a nossa própria casa. E o meu marido não se dá conta disso. E a gente segue morando com a minha sogra, e tu sabe como é que é morar com a sogra. Eu preciso que ele se dê conta que a gente precisa sair da casa da mãe dele. Quando a gente sair da casa da mãe dele, eu vou ser feliz. Vou rezar pela senhora, fique tranquilo. Encontra mais um tempo depois. E aí, saíram da casa da sogra? Saímos da casa da sogra. Tá feliz agora? Veja bem, poderia estar melhor, eu queria muito ser mãe. Eu estou começando a ficar velha e eu preciso engravidar logo. Mas o meu marido, né, fica se enrolando, acha que não é o tempo certo. Eu já tentei conversar, mas eu preciso que ele seja iluminado para entender que está na hora da gente ter uma família. E assim foi, ele vai contando essa história e ela dura para sempre. Eu não tenho toda a criatividade, né, e a lembrança e a memória que ele tem, obviamente, mas a história nunca acaba, porque a pessoa nunca está feliz. Porque ela está sempre olhando para a água que falta no copo, e não para a água que ela tem. Ou seja, cada plano, cada sonho conquistado gera uma multiplicidade de novas necessidades. E aí, ao invés da gente estar grato, a gente está sempre pedindo mais. Né? Por isso que é bom quando a gente faz alguma oração, a gente sempre começar agradecendo. Há muito que agradecer. Né? Enfim, tem uma outra história que o Divaldo conta também, vou ser rápido aqui para a gente não perder o tempo, mas ele compartilha uma história sobre uma visita que ele fez num presídio, muito tempo atrás. Um dos trabalhos que ele faz lá na Mansão do Caminho é fazer visitas a presídios em pessoas que estão em reclusão, né, tolhidas de liberdade, normalmente pessoas que cometeram crimes numa psicosfera pesada, de sofrimento, de dor, de arrependimento, uma série de coisas ruins. E ele foi num presídio para fazer uma palestra. Normalmente ele é recebido nos presídios muito bem, as pessoas ficam muito felizes porque se sentem melhor. É uma forma de caridade que poucos fazem. Pouquíssimas pessoas entram nos presídios para ajudar as pessoas que lá precisam de ajuda e precisam muito de ajuda. Então ele foi, como foi muitas vezes, e fez uma palestra, uma reunião como essa aqui, algumas pessoas sentadas e ele conversando sobre o plano espiritual, sobre as coisas de Jesus e contando histórias. Você sabe do jeito que o Divaldo é brilhante em fazer. E no meio dessa história toda ele olhava para um canto, assim, né, no canto da janela, como alguns de vocês estão aí no canto, assim, tinha um homem muito sisudo, carrancudo, com uma cara de mal-humorado, que levava um jornal na frente do rosto. Então tudo que ele conseguia enxergar era a sobrancelha cunhada para dentro e as curvas na testa do homem de tensão, de raiva ou de alguma coisa do tipo. E ele falava e as pessoas interagiam e ele olhava para o homem e o homem continuava lendo o jornal como se ele não estivesse ali. E ele continuou a palestra inteira tentando, ele diz, né, quando eu vejo que alguém não está ouvindo, não está sendo atingido, tocada pelas palavras, eu me dedico àquela pessoa. Porque eu preciso recuperar aquela pessoa. E ele fez isso ao longo da palestra inteira, como se ele só desse a palestra para aquela uma pessoa que estava à sua esquerda, perto da parede. Mas nada aconteceu. Nada. A palestra terminou, várias pessoas vieram falar com ele e o homem continuava no canto, lendo o jornal, impassível. Todo mundo foi embora da sala e o Divaldo, naquela história de que será que eu vou lá conversar com ele para ver o que está acontecendo, começou a juntar suas coisas e quando ele vê de canto de olho, o homem levanta e está vindo na sua direção. Já não mais com o jornal na frente do rosto, se aproxima e ele percebe que ainda que aquele rosto siga na mesma expressão de antes, há uma lágrima na lateral do olho. E quando ele chega perto, ele diz: eu fiz muita coisa errada nessa vida. Tanto é que eu estou aqui. Jamais eu senti que havia qualquer coisa no meu caminho que não fosse essa realidade que eu vivo hoje. Mas pela primeira vez na minha vida eu senti alguma conexão com o plano espiritual através das tuas palavras. E eu queria te dizer isso porque ainda que hoje não seja dezembro, este é o Natal para mim, porque hoje Jesus nasceu no meu coração. Depois de alguns anos, o homem saiu da prisão, com a sua pena totalmente cumprida e paga,
virou advogado, se formou, começou a trabalhar e volta em presídio, segundo o Divaldo, até o momento em que ele contou a história, para fazer palestras para a recuperação das pessoas, né, como uma forma de gratidão pelo trabalho que foi feito com ele em algum momento que transformou a vida dele. Ou seja, ainda que a nossa história e a nossa circunstância possam ser permeados de aparentes desgraças e tristezas, sempre há muito pelo qual a gente ser grato. Primeiro, pela vida que nos foi presenteada como uma oportunidade para que a gente possa, talvez, quitar algumas dívidas à vista, com desconto, testar algumas coisas que a gente apresentou como plano no plano espiritual para a gente crescer e progredir, ou quem sabe para passar por algumas circunstâncias não tão felizes, de forma a testar algumas virtudes que a gente conquistou ao longo do tempo. O amor infinito do plano espiritual, do nosso Mestre Jesus, de Deus, dos bons espíritos, que nos orientam e nos mandam informações como todas aquelas que estão contidas, nenhuma delas inventada por qualquer um de nós, mas sim recados do plano espiritual, que nos ajudam e nos consolam nos momentos difíceis. Pela Casa Espírita, que nos acolhe, que está sempre com as portas abertas a quem quiser entrar, para que a gente possa compartilhar um pouco da nossa alegria ou da nossa tristeza, aprender com a tristeza e aumentar, dividir a alegria com o mundo, né? Pelas nossas famílias, às vezes porto seguro das atribulações, dos problemas, outras vezes terreno fértil para muitos testes de persistência e amor incondicional. Pelos tetos que a gente tem sobre a nossa cabeça, pela comida que nos mantém vivos, pelo trabalho que nos mantém úteis, despertos e sempre em movimento, pela caridade que nós fazemos quando os outros precisam e nós temos o que dar, e que nós recebemos quando não temos nada e precisamos do consolo dos outros nos momentos difíceis, e inclusive pela dor, que acontece muitas vezes para nos proteger de coisas piores que podiam surgir logo à frente, não fosse aquele alerta que foi colocado no nosso caminho. Enfim, otimismo pela oportunidade infinita de crescermos e o caminho único que temos que nos levará à felicidade e à perfeição. Gratidão a Deus e ao plano espiritual pelo mecanismo mais que perfeito que nos dá as condições para sermos a versão perfeita de cada um de nós, do jeito que somos e ao nosso tempo. Não há outro caminho que poderia ser mais justo do que esse. Então essas as palavras de hoje, eu agradeço pela atenção de todos, espero que a gente fique com essa reflexão ao longo dos dias e a partir de agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho da noite, que é o passe, pedir aos trabalhadores que comecem os preparativos, vamos apagar as luzes, colocar uma música e a seguir os trabalhadores vão passar distribuindo alegria e conforto para todos nós. Obrigado.